Bom pessoal, estou de volta para trazer mais análise para vocês, como sempre, vindo aqui para trazer análise diária de Bitcoin e de mercado. Hoje eu quero estar mostrando para vocês o que está acontecendo com o Bitcoin, principalmente com esse período de lateralização do Bitcoin e o que dá para a gente fazer nesses momentos de lateralização, não só no Bitcoin, mas também nas altcoins, tá bom? Se você está chegando aqui pela primeira vez no meu canal, seja bem-vindo, meu nome é Luiz Santana e aqui nesse canal trago todos os dias conteúdos como esse, tá? Desde análise de Bitcoin, análise de mercado, oportunidade, conhecimento também para que você consiga surfar o próximo ciclo de alta, tá bom? E ó, se você não está inscrito, se inscreve aí para que você seja notificado todos os dias, tá bom? Vamos lá pro vídeo, vamos entender aqui o que está acontecendo com o Bitcoin, principalmente nesse momento de lateralização. Geralmente, pessoal, quando a gente tem essas lateralizações, o mercado costuma liquidar todo mundo nas duas pontas. Então, é um momento de muita cautela, tá? Porque quando a gente tem uma valorização, por mais que seja pouca, essa valorização causa muita euforia, muito FOMO. A galera acaba comprando, super alavancando e também com essa super alavancagem não tem força suficiente, não oferece uma força muito grande para o preço se valorizar, porque a gente vai ver um volume baixo. Com isso, a gente pode ver o preço devolvendo logo em seguida e passando a cair, muita gente sendo liquidada nessas pontas aqui, onde muita gente acaba entrando por euforia, acreditando que o Bitcoin vai passar a subir a partir daquele determinado momento de valorização. Mas não é assim que funciona. Eu venho algum tempo mostrando para vocês que para que a gente tenha valorização no Bitcoin, a gente precisa de volume. Enquanto a gente não tiver volume, não vamos ter valorizações e rompimento de resistências, tá, pessoal? É crucial nesse momento a gente estar observando o volume do Bitcoin. Se você está sendo liquidado aqui nessas regiões onde o Bitcoin passa a subir e depois devolve, se você está perdendo dinheiro nessas regiões, para que você não perca dinheiro e não caia nessas armadilhas aqui do mercado, você precisa observar o volume, tá bom? Então você vem aqui, ó, coloca nesse gráfico da Sentiment mesmo, você coloca aqui o preço do Bitcoin e o volume embaixo para que você consiga acompanhar como que tá o volume. O preço está subindo, foi lá para 29.400, 29.500. Pera aí, o volume, como que tá? A gente tem um volume ascendente ou continua descendente ainda? Veja que nesse momento a gente tem um volume descendente. Por mais que a gente tenha esses picos de volume, mas esses picos não conseguem romper os picos anteriores. Por exemplo, a gente tem um pico de volume aqui chegando em 22, aqui atrás chegando em 22.900, mais atrás em 24 bilhões. E veja que esses volumes anteriores ascendentes foram volumes. Olha só isso daqui de 24 bilhões. Ele precedeu um movimento mais amplo de valorização no Bitcoin. Porém, enquanto a gente tiver esses picos de volumes descendentes, ele não vai conseguir romper essas regiões de resistência, pessoal. Essa região de 29.700 é uma resistência muito forte. Se não tiver muito volume, ele não consegue romper. Por quê? Qual que é o conceito por trás disso? Vamos lá. A gente tem uma região de resistência muito forte. Tá? Uma região de negociação onde é uma região de referência para venda. Quem quer vender vai utilizar essa região como referência para estar vendendo os seus bitcoins. E para que a gente tenha um rompimento dessa região, quando a gente vê a valorização do preço, o volume de negociação mostra que a gente tem a valorização por uma grande quantidade de negociação na compra. Tem muita gente comprando o Bitcoin, ou seja, tem gente vendendo e ao mesmo tempo tem gente comprando. E para que aquela venda seja executada, precisa de compradores. Então vai ter sempre comprador para os vendedores. Mas quando a gente tem a valorização do preço com o aumento de volume de negociação, mostra que há uma grande quantidade de compra e todas as vendas que estão sendo colocadas naquele momento estão sendo absorvidas pela grande pressão compradora, porque o volume de negociação está subindo e o volume de negociação é na ponta compradora. Então, por isso que a gente precisa observar o volume comprador nesse momento, ou o volume de negociação, que mostra pra gente que aquela valorização é por um aumento de volume de negociação comprador, tá bom? Então, a gente precisa ficar de olho no volume.
E enquanto ele estiver nessa lateralização aqui sem volume de negociação, ele não vai conseguir romper. O que eu acho que pode acontecer agora nesse momento é achismo, tá, pessoal? É que ele pode voltar aqui essa região de 29.800 e ficar lateralizando aqui nessa região até chegar nessa base aqui, que foi uma região de suporte ou uma linha de tendência de alta onde ele já tocou duas vezes, tá? Então ele pode vir aqui tocar pela terceira vez dentro dessa lateralização e não voltar aqui para os 28 e passar a subir. Porém, é super importante a gente contar com as duas possibilidades. Ou seja, dele tocar e romper, ele veio, tocou nessa região, rompeu, tocou nos 28 e passou a subir. Então a gente acumula um pouco nessa região e por mais que ele tenha a possibilidade de vir nos 28, a gente acumula um pouco mais, porque nesse momento a gente tem as nossas últimas oportunidades para estar comprando Bitcoin. Isso é um assunto que eu venho falando muito aqui para vocês, todos os dias eu falo, a gente está tendo as nossas últimas oportunidades, porque quando a gente vai observar o que está acontecendo com o mercado, a gente vai ter tendência de alta para todos os mercados de alto risco. A gente tem ali muita coisa confluindo, possibilidade de ETF para sair até o próximo ano. A gente tem um halving que vai acontecer no próximo ano, então a gente só tem 4 meses para o próximo ano. E muita coisa vai acontecer em 2024. E eu acredito que no início de 2024, janeiro e fevereiro, a gente pode ver o mercado começando a subir de forma mais expressiva, tá, pessoal? Então fique muito atento aí e utilize todas essas oportunidades aqui para comprar, para estar acumulando um pouco mais de Bitcoin, tá bom? Quando a gente vai falar de trade, nesse momento a gente tem uma região ruim para estar tradando. Quando vamos ver esse período de lateralização, é como eu falei, é um momento onde o mercado está liquidando todo mundo nas duas pontas, está lateralizando quem está comprando e quem está vendendo, porque o volume de negociação é baixo. Veja que quando a gente vai observar o book, a gente não tem tantas ordens de compra, a gente não tem tantas ordens de venda aqui quando a gente vai observar o book, porque as pessoas estão esperando sair o ETF de Bitcoin. Veja que abaixo de 29.400 a gente tem algumas ordens aqui, ordens de 340 e outras ordens aqui de 165 bitcoins para uma tentativa de segurar como resistência aqui com 182 para 270. Isso é o máximo de bitcoins que estão sendo colocados aqui para negociação nesse momento. Acima disso não tem nada e abaixo disso a gente só tem aqui 29.100. Abaixo acabou os bitcoins como intenção de compra. Então observe que o volume de negociação está baixo, poucas pessoas querem negociar nesse momento. Com isso, o preço fica até mais fácil para ser manipulado, tá, pessoal? Então fique atento a isso daí também. Então, eu considero como uma região ruim para estar pegando alguns trades. Veja que a gente tem um range entre 28.700 a 30.300, 30.200 como uma região de liquidação bilateral, onde ele vem liquidando todo mundo nas duas pontas de fato, e mostra aqui nesse indicador também. Veja que até chegar nessa região de 30.200, 30.300 a gente tem 300 mil em liquidação dos shorts, e aqui é a mesma coisa, a gente tem 300 mil em liquidação nas compras, então ele vem liquidando todo mundo igualmente, a gente não tem uma direção, onde ele liquida só uma ponta e a outra ponta, quem está operando na outra ponta está lucrando. Não, ele liquida nas duas pontas, tirando todo mundo, quem está comprando e quem está vendendo, então você precisa ter cautela nesse momento com trades. Só que tem uma coisa que me chamou a atenção de ontem para hoje, foi essa queda na dominância do Bitcoin. Veja que a gente tem um gap bem expressivo na dominância do Bitcoin, a gente tem uma queda aqui nas últimas 4 horas e foi uma queda bem rápida na dominância do Bitcoin. E eu observo que algumas altcoins estão passando a se valorizar mais que o Bitcoin. Então nesse momento eu passo a ficar um pouco mais atento às altcoins, principalmente para trade, porque veja, por exemplo, a gente tem o Shiba subindo um pouco para o dia de hoje, mesmo com o Bitcoin em queda. A gente tem a Unify subindo quase 8% para o dia de hoje, mesmo com o Bitcoin em queda. E assim a gente tem algumas altcoins. E ontem também a gente teve algumas altcoins valorizando muito, como por exemplo aqui o AGIX, a gente teve o VET subindo um pouco para o dia de ontem, a gente teve aqui até mesmo o RNDR, que eu passei algumas análises aqui para vocês sobre o RNDR em panoramas anteriores, e ele se valorizou bem para o dia de ontem. Então, nesse momento eu passo a ficar de olho aqui em algumas altcoins, porque a gente tem uma possibilidade de inversão aqui na dominância, onde o Bitcoin pode passar um pouco da dominância para as altcoins e o pessoal começa a se expor nas altcoins. Veja que esse indicador que mede o Altcoin Season, o Bitcoin Season, ele apontou aqui pra gente que chegamos no nível mínimo aqui
da dominância das altcoins, onde o Bitcoin chegou em um nível máximo da dominância. Eu acredito que o Bitcoin ainda pode ganhar um pouco mais, pode chegar no 52, mas com essa inversão do nada que aconteceu aí no Bitcoin, trouxe uma valorização na dominância das altcoins, mostrando que o pessoal pode estar começando a ficar de olho ali nas altcoins. Então, eu vou passar a ficar de olho em algumas altcoins também, tá, pessoal? Vou começar a negociar algumas altcoins e principalmente trades. Os meus principais trades nesse momento, se for fazer alguns longs, vai ser nas altcoins, porque a gente tem a dominância do Bitcoin caindo. Então, os meus principais trades passam a ser aqui nas altcoins, tá bom? Eu tô de olho nas altcoins por esse motivo e talvez eu comece a acumular um pouco mais de altcoin. Essa semana eu termino meu ciclo de acumulação de Bitcoin e a partir da próxima semana talvez eu comece a comprar só altcoins, tá bom? Ah, Luiz, mas você estava esperando chegar aqui nessa região de 52% a 57%. Sim, eu estava esperando, não aconteceu. E eu estou vendo aqui uma possibilidade de inversão e a dominância do Bitcoin eu voltar para 48%. Com isso, eu quero estar exposto em altcoins e também porque essa semana termina ali o meu ciclo, a minha meta de acumulação de Bitcoin, tá bom? Eu tinha uma meta para ser cumprida aí até o final do ano para acumulação de Bitcoin, porém essa semana eu já bato a minha meta de acumulação, então estou despreocupado referente a isso. E como eu já bati a minha meta, eu já consigo voltar os meus olhos e o dinheiro que eu estou ganhando ali em futuros mesmo, eu começo a aplicar em altcoins nesse momento, tá bom? Quando a gente vai ver o Bitcoin, veja que nesse momento a gente tem a possibilidade de ainda esse ano o Bitcoin passar a subir, tá? O Stock Flow, eu já falei para vocês, já ensinei aqui para vocês a utilizar o Stock Flow e já expliquei todos esses indicadores aqui no Stock Flow, então não vou estar passando de novo, mas ele aponta aqui pra gente que um preço justo para o Bitcoin para esse ano seria de 53 mil dólares. Existe a possibilidade do Bitcoin ainda esse ano vir para 53 mil dólares, 54 mil dólares? Sim, existe, porém essa possibilidade só vai passar a existir se sair o ETF de Bitcoin agora esse ano, tá? Mês de setembro, agora no próximo mês, início do próximo mês, a gente vai ter o Fed aprovando ou postergando o ETF da BlackRock. Eu acredito que eles posterguem o ETF da BlackRock, assim como eles postergaram os ETFs que era para sair esse mês, e eu acredito que ETF só final do ano ou início de 2024, se sair ETF de fato, tá, pessoal? Então, até final do ano existe sim essa possibilidade do Bitcoin dar um pump aqui até nessa região de 52. Observando o gráfico, no gráfico também mostra que é possível, e com essa inversão na dominância, a gente pode ver as altcoins subindo mais que o Bitcoin, principalmente se o Bitcoin voltar aqui para 57, 58, tá bom? Então, por esse motivo, eu passo a voltar os olhos para algumas altcoins também. Mas quais altcoins? Bom, as altcoins que eu vou passar a comprar, eu vou passar aqui no canal nos próximos vídeos. Se você quer acompanhar as altcoins que eu estou comprando, é só se inscrever no canal. E aqui eu vou estar passando toda semana as altcoins que eu comprei. Possivelmente eu vou estar mostrando os preços e os valores também, tá? Vou estar mostrando a minha carteira para vocês. Eu não tenho problema nenhum em estar mostrando a minha carteira. E provavelmente na próxima semana eu comece a acumular algumas altcoins e eu vou estar mostrando aqui no canal para você. Então se inscreve aí para que você acompanhe aí as carteiras que eu vou estar montando, tá bom? Enfim, era isso que eu queria trazer hoje aqui para você. Vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo. Foi.